Fala pessoal, você está no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência, agora em vários lugares, né? YouTube, Spotify, cara, os bastidores estão subindo lá pro Instagram, então segue a gente lá, Finanças Check. Nós também estamos no LinkedIn, lá só jogar Sebrae Previdência, LinkedIn e Facebook. E eu acho que eu falei tudo, não sei se eu esqueci de alguma coisa. Eu tô olhando aqui pra diretora pra saber se eu esqueci de alguma coisa, mas eu acho que não. Cara, o episódio de hoje, ele é o quê? Toda vez eu falo que esses episódios são especiais, mas assim, não é que ele é especial, mas ele é necessário. Nós vamos entrar agora em abril e maio, né? Na campanha de alteração de percentual de contribuição e de perfil de investimento. E o episódio de hoje é para falar sobre perfil de investimento. E especificamente voltado aqui para os participantes do Plano Sebrae Prev, que podem escolher os perfis de investimento, mas a gente vai falar de maneira um pouco geral aqui dos investimentos. A gente sempre passa, né? Não tem como. E para falar disso, eu tô com o nosso diretor de administração e investimentos, que também brigaram comigo. Falaram assim, eu tô com o Vitor, mas não falo quem é o Vitor, entendeu? Boa. O Vitor é o diretor de administração e investimentos aqui do Sebrae Previdência. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Beleza, Carol. Prazer aí. Você sempre vem, né, Vitor? Inclusive, assim, agora o quê? Ganhando mais prática, né, com o tempo. Acostumando, né? Você já é de casa. E, só pra te lembrar, eu lembro isso toda vez, que você prometeu que no final de abril vai sair o fechamento do trimestre nos investimentos, né? Exatamente, vamos fazer. Eu tenho certeza que a gente vai, que agora já tem os números, a gente vai surpreender em relação ao mercado aí, o que está acontecendo. Eita, isso é uma promessa, Vitor? No relativo a gente vai muito bem, que parece que foi um trimestre bem difícil, mas a gente conta lá, né? Foi um trimestre difícil, mas você manda muito, então tá tranquilo. Vitor, falando sobre os perfis de investimento, primeiro, quais são os perfis de investimento que o Sebrae Previdência tem? Então, o plano Sebrae Prev tem 3 perfis de investimento: conservador, moderado e arrojado. Certo. Mas assim, para ficar claro para o participante, o que são esses perfis? Porque assim, eu posso escolher o meu perfil de investimento, mas o que isso significa? Tá. Assim, eu vou deixar bem claro uma coisa: a gente não corre, né, Kalel? Apesar de falar arrojado, tem pessoas que entendem assim, então, sei lá, tem o risco de perder o meu dinheiro, eu não vou colocar lá, porque meu dinheiro vai chegar um dia e não vai ter meu dinheiro lá. Então, assim, antes de entrar nessa seara, que eu acho importante, quando a gente fala do perfil arrojado, o que é o perfil arrojado? Para você entender minha pergunta, no que diz respeito a risco, porque eu acho que o medo das pessoas está aí, né? Não, então, exatamente. Então, o risco de o dinheiro não desaparecer não existe, apesar de falar arrojado. Então, o risco, quando a gente está falando, a gente diferencia os perfis, a gente está falando muito de alocações em classes de ativos, né? Então, você vai falar que você tem a renda fixa, você tem a bolsa, você tem investimento exterior, os fundos multimercados estruturados, imóveis. Então, você tem classes de ativos e pela característica de algumas classes de ativos, ela tem a sua precificação dado dia a dia conforme as notícias que vão saindo. Então eles variam ao longo que as notícias vão saindo, né? Então vai ter um dia o mercado está mais otimista, as ações sobem, outro dia vai cair, porque está um cenário mais nebuloso, de mais certeza. Então, o que é o perfil arrojado? É que ele vai fazer alocações nessas classes de ativos que tendem a ter esse comportamento mais volátil, né? Que é precificado dia a dia e tem um comportamento de maior variância. Então, quando a gente fala de arrojado é porque a variância da cota desse fundo vai ser maior do que um fundo conservador, que o objetivo é ter a menor variância possível. Obviamente que não é um reloginho que sobe todo dia, porque também ali sempre vai ter um título, mesmo de renda fixa, que sofre influência das percepções de mercado. Variação sempre vai ter quando fala de investimento. Sempre. Principalmente no dia a dia, né? Mas assim, esse é o objetivo. O conservador, ele tenta mitigar as variâncias, essas oscilações, e o arrojado, ele aceita, né, porque ele aloca em classes de ativos que são mais suscetíveis a esses fatores. Então ele aceita alguma variação na cota. Isso não quer dizer que o risco a gente, sobre a ótica de investimento, não é hiperconservador na alocação dessas classes de ativos também. Então a gente também, quando faz essas alocações, busca uma empresa sólida, tem um estudo, tem gestores que analisam, não são empresas sólidas, mas que são suscetíveis a esses humores, vamos dizer, de mercado, às cotações, né? Entendi. Então, assim, a gente não corre o risco
primeiro, a gente não faz alocação em empresa que não seja listada em bolsa, né? Quer dizer, a gente não vai correr o risco quer dizer, qual que é a vantagem de ter uma empresa listada? Ela tem informações disponíveis, informações públicas, seu preço é dado pelo mercado, então você não corre risco de alguém negociar o preço de forma, enfim, não transparente, né? Então você tira todos esses riscos. Outro, tem uma equipe, né, que são os nossos gestores de fundo de ações, que são especializados em analisar a compra dessas ações, o melhor momento para fazer. E você acompanha, né? Exatamente. Mas além de ter uma equipe especializada, você fica ali acompanhando dia a dia e tal. Eles têm metas, né? Eles têm enfim, primeiro são gestores especializados que enfim, vivem disso, né? Quer dizer, o trabalho deles é esse. E outra, a gente também, ainda que eles tenham essa alocação em bolsa, a gente pode, e a gente faz isso através de, enfim, não queria entrar em muito detalhe, mas através de alguns instrumentos do mercado financeiro, mitigar essas oscilações, né? Certo. Então são através de instrumentos de bolsa mesmo, de derivativos e tal, que mitigam essas oscilações. Certo. Que a gente usa bastante. Então, nesse sentido, eu quero dizer o seguinte: não é um risco, quando se fala arrojado, a gente não tem que entender assim, eu não tenho risco de perder meu patrimônio. E vou perder, até porque a carteira também é diversificada, né? E são investimentos já dentro dessas classes de ativos que aceitam mais oscilações de preço, são investimentos bem conservadores, mas dentro de uma classe de ativos. Assim, aí a gente pode dizer que é assim, dentro de investimentos conservadores, o perfil arrojado, ele é um pouco, ele tem aceita um risco maior. Não, ele aceita a compra de ativos que a oscilação de preço, pela característica, né, das ações, investimento exterior, eles têm oscilação, é característica do ativo. Mas aí ele não traz risco. Ele né? no longo prazo, você compra uma ação. No longo prazo, aquela ação vai performar de acordo com a capacidade de lucros, né, de geração de lucros, receita que aquela empresa tem. Então, no longo prazo, se você fez uma seleção boa de ações, você vai ter o retorno que aquela empresa merece ter ao longo do tempo, que são os seus lucros, seus resultados. Só que durante essa escalada, vamos dizer assim, esse período, você vai ter uma notícia lá, eventualmente, que a guerra quer dizer, vou no extremo, né? Porque não parece que tem nada a ver, né? Comprei ação aqui de uma empresa de energia elétrica do Brasil. Tem tudo a ver. E a guerra lá, enfim. Eu acho que teve um podcast, eu acho que foi no início desse ano, saiu em janeiro, que a gente gravou, não foi? Fazendo o resumo do ano passado. Correto. E nós falamos sobre a guerra e do porquê que a guerra influencia nos investimentos aqui no Brasil. Então, talvez você pergunte assim, o que tem a ver? A gente vai deixar o vídeo aqui no card, que o Vitor sempre vem gravar com a gente, já tem conteúdo sobre isso, que você vai entender um pouco melhor do porquê que a guerra influencia. Correto. Então, e aí o evento lá na rua, enfim, que está acontecendo na Ucrânia, vai ter efeito no preço, não só daquela ação que a gente investiu, mas de todas as ações do mercado, que gera uma certa incerteza. Ele vai dar uma oscilada. Os agentes ficam avesso, que a gente chama de aversão ao risco, né? Uma aversão a risco. Então, quando tem uma incerteza muito grande, seja econômica, seja política, enfim, os agentes, eles retiram recurso desses ativos que tem mais volatilidade e o preço da ação cai, independente da capacidade, não afetou em nada a capacidade de geração de lucro da empresa, mas naquele dia ele vai sofrer. Então, é arrojado porque ele alocou, né, uma parte do patrimônio está alocado em ativos que são suscetíveis a essas variações. Para mim tá claro. É isso. Não, mas desculpa, pode concluir. Não, é exatamente isso. Então, assim, não é um arrojado no intuito de que a gente está buscando aqui ativos que são questionáveis sob um ponto de vista de resultado, né? Não é isso. É só porque ele é suscetível à variação dia a dia. Show. E outra coisa que eu acho que é relevante a gente falar sobre o perfil, porque se a gente está falando isso, se ele é mais suscetível à oscilação, por que você não vai só compra ativo que é menos suscetível a essa oscilação? Porque obviamente que existe um prêmio de risco, quer dizer, é uma remuneração, se espera uma remuneração a mais
para você correr risco. Então, em que pese esses ativos são mais suscetíveis a essas notícias, tá, oscilam mais o preço, o retorno pode ser. Ele, né, enfim, num ambiente de temperaturas normais de pressão no longo prazo, ele tende a apresentar um retorno superior ao ativo mais conservador, né? Então, quer dizer, essa é a troca que o... Aí entra aquilo que nós falamos no podcast que a gente gravou ano passado, nessa mesma época, sobre o apetite a risco. Exatamente. Né? Você quer falar um pouco disso, assim, rápido? A gente vai colocar o vídeo aqui no card, mas você quer só pincelar o que seria esse apetite ao risco? Então, aí é uma característica muito... Aí volta para o pessoal, né? A gente não vai se estender. Aí eu até acho que, resumidamente, a gente elenca 3 principais pontos para a pessoa saber se ela tem condição... E tem gente que não tem, né, Kalel, condições de psicológico ou de características pessoais para investir num perfil que a oscilação da cota acontece. Você me deu um exemplo legal falando sobre isso, de tipo, eu não vou... por exemplo, uma pessoa que acompanha todo dia, e num dia caiu, a pessoa se desespera, isso é um sinal de que ela não tem esse apetite, Quem tem um perfil mais ansioso, né, que, enfim, lidar com incerteza, não só investimentos, mas incerteza na vida. Tem gente que quer saber, final de semana, o que ela vai fazer, ela precisa se programar, que aquilo dá o conforto, a paz para ela, né? Ela dorme bem assim, ela precisa saber. Tem gente que já, a rotina, saber exatamente o que vai acontecer, na vida pessoal, né? Aquilo já é uma angústia muito grande, né? Ao contrário. Então ela gosta de deixar as coisas acontecerem e tal. Isso seria uma característica bem fácil da gente identificar, o seguinte: essa pessoa precisa de muita previsão, que tudo precisa estar certinho, que uma coisa fora do lugar incomoda. Provavelmente ela não vai aceitar na vida financeira um perfil arrojado simplesmente pela oscilação, não é porque tem o risco de perder o dinheiro, mas é o perfil dela, a característica dela. Se ela todo dia ela quer entrar na conta dela corrente e olhar lá se o dinheiro dela tá lá, porque se é uma notícia, ela acha que tem gente que está hoje em dia um pouco mais desesperado, né? A gente tem visto algumas notícias que acham está sendo notícia de algumas instituições financeiras, algumas empresas com problema, e ela acha que aquilo pode afetar a conta corrente dela. Então, se você tem essa cara de olhar todo dia, ou 2, 3 vezes por semana, você também não tende a ir para um perfil que oscila mais, você vai ficar preocupado, tenso, você não vai ficar tenso. Isso vai gerar uma ansiedade. Então, quem lidar com mais tranquilidade com essas, na sua vida pessoal... Com as surpresas da vida. Não tem problema, né? Então essa é a primeira avaliação que a pessoa tem que fazer, o seu perfil pessoal. Consigo lidar com as oscilações, com as surpresas da vida ou não? Eu preciso de tudo muito bem programado. E outra coisa é o seguinte: se você tem idade, vamos dizer, quem está com 65 anos, na hora de aposentar, decidir se vai ou não aposentar, em tese, essa pessoa já deveria ter formado a renda dela, né, ao longo da vida. Vamos botar um pouquinho menos? Assim, tipo, por exemplo, a pessoa, não 65, mas o cara tem 60. Ele ainda está contribuindo, falta 5 anos para ele se aposentar. Ele não vai correr risco com o patrimônio dele? Porque entra o que você falou. Pode, né? Isso é muito pessoal, mas eu digo assim, é uma regra assim, para a pessoa considerar. Ela já deveria ter formado o patrimônio dela, deveria, né? Sim. Pode não ter acontecido. E para aposentar, para ter a reserva que ela necessita. Então, se ela já formou, para que expor, né, aquela renda? Porque porque acontece, né? Se você está num ativo de risco, se sai a pandemia, né, naquele ano que a pessoa vai aposentar, naquele ano provavelmente, não é que o investimento dela não vai dar certo mais, mas naquele ano a marcação de preço daqueles ativos de mais risco, eles vão estar marcando ali aquele cenário. E a pessoa está na época de receber renda e vai já receber uma renda eventualmente um pouco menor. Eu acho que a gente pode dizer assim, a gente já falou disso aqui, que a hora de correr o risco é quando você tem mais tempo para acumular o seu recurso. Então, se você é novo, você ainda tem muito tempo de trabalho pela frente, você pode correr um certo risco. Se você perder um pouco, você tem tempo para recuperar. Agora, se eu não tenho mais tanto tempo para recuperar, para que eu vou correr o risco? É basicamente essa a análise. Então, a idade é um ponto importante na hora de definir ali o perfil de investimento também. Com certeza. E o terceiro ponto? E o terceiro, eu diria, tem um pouco a ver com as questões pessoais, mas eu vou dar um foco um pouco maior. Vamos supor que você você é funcionário, vou dar um exemplo, funcionário, porque aqui Brasil, a gente está em Brasília, né? Aqui isso é cultural. Aqui tem bastante funcionário público. Então,
a renda daquela pessoa, né, em situações normais de pressão, é definida e ela tem uma previsibilidade enorme para saber como é que ela faz o planejamento financeiro dela. Aquela renda ali é dada como certa. Então, assim, ela pode, nos investimentos, se arriscar mais, porque ela tem um porto seguro aqui, com um horizonte muito longo, que ela pode se programar. Se ela vai comprar um imóvel, ela sabe que pode contar com essa renda. Com dinheiro. Quem está na iniciativa privada, eventualmente, está suscetível às incertezas aí da iniciativa privada. Você pode ser demitido. Sim, pode acontecer. Você pode ser demitido, que é isso que a gente está querendo dizer. Então, assim, em tese, se você não formou uma grande reserva, né, você está ainda começando sua carreira, você também não formou uma grande reserva, você está na iniciativa privada, mas é uma carga pessoal também, mas é uma dica. Enfim, seja um pouco mais prudente, pelo menos com a parcela daquele seu recurso, porque eventualmente você pode precisar dele e aí entra o que a gente fala muito, que a Catarina falou muito disso aqui, que é reserva de emergência. Exatamente. E toda aquela. Aí já entra na questão de educação financeira, que tem muito conteúdo aqui. Então, a gente. Não, pode. E só para complementar, essa questão do perfil também. E não é nem do perfil da pessoa, dos investimentos lá que eu falei, em que pese o arrojado tem essas oscilações, né, que a gente já categorizou aqui. No Sebrae Previdência, essas oscilações são muito pequenas, assim, pela característica desse perfil. Obviamente que ela é maior que o conservador, porque essa é justamente a tese de ter perfis diferentes. Mas se a gente comparar, e a gente tem vários estudos, tem as matérias lá, tem ano passado, finalzinho ali, início desse ano, né, a gente fez uma matéria com a consultoria, né, com a Aditus, e mostrou que na relação risco-retorno, quando a gente compara banana com banana, para usar uma expressão bem comum, o perfil arrojado comparado com o perfil arrojado da indústria, aí, as oscilações, né, essas variâncias que a gente está sempre muito abaixo da média. Quer dizer, reforçando que, em que pese o perfil é arrojado, busca essas classes de ativos que oscilam, a gente é muito conservador. A gente busca sempre proteger o patrimônio. A gente está sempre pensando que, enfim, uma mega crise pode aparecer. Então, assim, como é que eu mitigo esses riscos? Então, tem essas estruturas de proteção que a gente faz no mercado, tem a própria diversificação que a gente utiliza estratégias para mitigar essas oscilações. Né? Legal. Então, isso é claro. Em qualquer estudo que é feito, a gente já contratou não só a Aditus, mas outras consultorias. Se a gente fizer um estudo comparativo, que é o que a gente está fazendo aí, estimulando, né, os participantes a olhar o seu fundo de previdência fora do Sebrae Previdência, e a gente comparar o produto de mesma característica de risco, a mesma característica de alocação, objetivo de investimento, eu garanto para vocês que em 98% dos casos, a relação risco-retorno, se a gente olhar produtos com a característica semelhante, a gente vai estar com um risco menor, porque esse é o nosso foco, né? Garantir e preservar o patrimônio. É isso. E o moderado? Então, e o moderado... A diferença do moderado para o arrojado. Agora, tentar tangibilizar isso em classe de ativo. Então, o conservador, a gente faz só renda fixa. Certo. Né? E só para lembrar, né, Carol, a gente fez um vídeo sobre isso. Não quer dizer que a renda fixa também é um porto seguro e, enfim, estou na renda fixa e vou Tô 100% seguro. Assim... Infelizmente o mundo não é assim. O mundo não é assim, o mundo não é dividido em preto e branco. Assim, a gente falou disso aqui, eu acho que no vídeo de janeiro eu te perguntei assim, falei, qual foi o horário mais louco que você já foi olhar como é que os investimentos estavam rendendo? Você falou 3 da manhã. Então, assim, quando a gente fala, aloca ali em renda fixa, isso não quer dizer que a gente coloca e esquece. É acompanhado dia a dia, porque até a renda fixa vai variar e está sujeita às oscilações de mercado. Então, eu tenho que estar atento para poder mexer ali na hora necessária. Mas, basicamente, o conservador... faz só a renda fixa e o objetivo é a gente mitigar essas oscilações. Isso não quer dizer que vai ocorrer, não quero estender, mas um exemplo bem... Se você compra, vamos supor, um título de renda fixa, um título por uma empresa, um exemplo que aconteceu agora recente. A Lojas Americanas, ela também tinha as ações e ela também toma empréstimo no mercado. Então as pessoas, os fundos podem comprar títulos de renda fixa emitidos pela Americana. Certo. Aí deu problema. Então quem estava com esses títulos na mão está com risco de perder tudo que tinha investido. Então tem risco ali na renda fixa. Então, e além disso, por exemplo, se você está num título pré-fixado, indexado à inflação,
Você vai ter as oscilações dos índices de inflação, no pré-fixado mexer na curva de juros vai impactar. Então, assim, não é tão... A gente faz uma gestão ativa aqui, com os gestores, com desenho do cenário, pensando para ver qual o título, né, qual a característica de título está melhor para a gente alocar, para tentar render mais, quer dizer, apesar de estar na renda fixa, render mais aí que os parâmetros de mercado, mas buscando uma oscilação mínima. E a gente também diversifica na renda fixa, né? Legal. Então essa é a lógica. E o moderado, que está no meio dos dois? Só para deixar... Não, só para deixar... que eu só quero categorizar. Então vamos lá. E só para dar um exemplo. Por favor. Como é que a gente transcreve isso? O perfil conservador, a gente tem ele, se não me engano, vou errar aqui, mas eu estava olhando isso esses dias. A gente tem ele bom, vamos falar dos últimos 4 anos que eu garanto aqui. Nos últimos 4 anos, são 48 meses. Não tem nenhum mês desses últimos 48 meses que o nosso perfil conservador, nem um mês inteiro que ele foi o mês fechado, que ele rendeu negativo. Legal. A gente conseguiu. Isso não é comum na indústria, nem na renda fixa. Você vai ver aí até os fundos mais conservadores, o fundo CDI puro lá, bem conservador. Se a gente for falar em outubro e novembro do ano passado, teve fundo hiper conservador que teve retorno negativo. E a gente, pela diversificação, a gente conseguiu não passar por esse período sem isso, né? Então, ai, Kalel, vocês só falam bem, né? Cara, entre em contato com a gente, pede aí um estudo comparativo, manda o seu plano pra gente, que aí nós vamos mostrar ali no estudo a diferença e quem sabe você não porta pra cá. Essa é a ideia, cara. Por isso que a gente faz esse trabalho. E aí, vamos lá, agora para responder a sua pergunta. E aí o arrojado, eu só quero identificar bem as diferenças dos perfis. O perfil arrojado, vamos pro extremo que o moderado está no meio, é mais fácil. Tá. O arrojado, então ele vai ter alocação em bolsa, investimento exterior, renda fixa, fundo imobiliário. Ele vai ter um leque de investimento. A gente só não faz Bitcoin aqui, mas assim, a gente vai ter um leque de diversificação ali maior, que é o que a legislação permite a gente fazer. Então, vamos dizer, agora, isso não quer dizer, e isso que eu quero chamar bastante atenção, essa é a diferença do Sebrae Previdência, e por isso a gente mitiga risco. Não quer dizer que assim, definir lá o perfil arrojado, então ele vai ter 20% de bolsa e pronto, a bolsa vai andar, vai subir. Vou ficar de olho só ali na bolsa, acabou. Não, e essa alocação ela é estática em 20% e deixa tudo acontecer, vai dar certo. Então o que a gente faz para tranquilizar todos os participantes aí? A gente também faz uma leitura de cenário. Então, por exemplo, hoje já desde 2021, né, a gente começou esse movimento lá, que pese o perfil é arrojado e busca essas classes de ativos de maior oscilação, a gente percebeu, né, era uma previsão, que ia ter uma série de incertezas aí na economia. Isso começou em 2021, não tem nada a ver especificamente com o governo, mas é uma leitura macro. A gente percebeu que ia ter mais incerteza. A gente reduziu a exposição de risco. Então hoje o perfil arrojado ele está majoritariamente alocado na renda fixa. Porque a gente tem uma alocação pequena na renda variável, mas é o trabalho que acho que todo mundo espera, que a gente mitigue os riscos. Se não é para correr risco, em que pese aquele perfil está destinado a ter uma classe de ativo com mais oscilação, a gente já reduziu bastante isso. Então a pessoa não precisa se preocupar, vou tirar meu dinheiro porque eu estou vendo notícia e tal. A gente já fez esse trabalho. E acho que esse é o diferencial, porque tem aí na indústria fundos que são 100% lá renda variável. E não importa o que esteja acontecendo, né, a bolsa, vamos dizer, ele é 100% assim. Então, não importa o que estiver acontecendo, o gestor vai estar sempre na bolsa. Então, você vai sentir muitas oscilações. Tem que diversificar. E aqui a gente mitiga. E quando não é para correr isso, a gente já reduz essa exposição. Legal. Então, para o participante não falar assim, agora eu vou tirar do arrojado. Não, só a característica é essa, você aceita o risco, confia que a gente está fazendo esse trabalho. Então, a gente diminui essas exposições, vai ter um momento que vai estar mais propício a tomar risco. Quando a gente avaliar aqui, a gente vai aumentar essas exposições para tentar render mais. Né? Tá bom, Rol. Então nós entendemos conservador, arrojado, e você falou que o moderado era mais fácil porque fica no meio. E como é que... Pois é, Carol. Então é o seguinte, essa amplitude, né, de classe de ativos que a gente pode alocar no arrojado, a gente replica para o moderado. Então é a mesma, vamos dizer, a gente faz em tese todas as estratégias no moderado.
Certo. A diferença está na exposição ao risco. Então, por exemplo, no arrojado, não é regra, tá? Vou dar um exemplo aqui. Se no arrojado a gente está lá com 20% de exposição, em que pesa essa exposição, né, como eu falei, é dinâmica, muda ao longo do tempo, provavelmente a gente vai estar ali, não é metade, mas é muito próximo da metade. Então, se eu estou com 20% em bolsa, eu vou estar 10% Entendi. no moderado. É evidente que isso não é uma regra, não é só... mas é para ter adiante. Então, então, o moderado é o arrojado light, vamos dizer assim. Tá certo. É isso, né? Raul, uma última pergunta. Quando o participante ele troca de perfil de investimento, no que isso vai impactar ali na reserva dele, no patrimônio dele, com essa troca? O que acontece? Qual que é o impacto? Olha, eu acho que a melhor resposta, e eu digo com toda certeza, é o seguinte: a capacidade de uma pessoa que não conhece os instrumentos financeiros, que não está no dia a dia, que não acompanha dia a dia os investimentos, de tentar acertar qual é o melhor perfil para o próximo período, eu diria que é muitíssimo baixo. Então, assim, a gente não recomenda esse tipo de avaliação para o participante. Fala assim, esse ano eu acho que eu devo, assim, ir para o conservador ou ir para o arrojado, porque, assim, eu diria que os profissionais já têm dificuldade de fazer isso, né? E outra coisa que eu recomendo, o mercado ele está sempre olhando para frente, ele tem uma capacidade de projetar ou estimar resultados, perspectivas, com um horizonte de anos para frente. Então as decisões, não é com relação ao passado, o que eu vejo, né, na prática? As pessoas, o arrojado está indo mal, e aí ele está olhando o passado para justificar a decisão para frente. Esquece, o que foi, passou, o mercado esqueceu. Não existe mais aquilo. Então pode ser exatamente o momento que eventualmente os agentes econômicos estão enxergando, tudo que de ruim já foi precificado, e que pese você está vendo a notícia ruim, isso já pode estar no preço já de agora, porque o mercado ele antecipa os movimentos. Então, para quem não está no dia a dia, é muito difícil saber porque agora está se discutindo, sei lá, inflação mais alta, se isso já não está embutido nos preços de agora, e o mercado já está olhando para o próximo ciclo de reversão de curva de juros. Entendi. Então, assim, para quem não está nesse dia a dia, fazer esse movimento tentando adivinhar é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Eu vou dar um exemplo. Na última mudança que a gente teve de perfil, que foi ano passado, né? Foi a maior migração, desde que eu estou aqui, de volume do conservador, do moderado, para o arrojado. Por quê? Porque 2021, como o juros estava muito baixo, o conservador foi muito ruim. Sim, foi muito ruim. Foi comparado com os outros compatível com o mercado, né? Certo. Que era como faz renda fixa, o juros estava muito baixo, foi ruim. Aí teve um movimento maior de migração. Aí foi o pior momento para estar, por causa das dificuldades para estar no arrojado. O conservador, o juros subiu, se destacou. Então, assim, isso é recorrente, isso não é culpa dos nossos participantes, não. Todo mundo faz assim. Quem não está habituado a entender a dinâmica, não acompanha, não entende os instrumentos, vai olhar o passado para tentar justificar, da cota para justificar. E é a pior coisa que pode fazer. Você falando disso, você tocou no assunto que era o próximo que eu ia te perguntar. E no que diz respeito à cota, né? Quando o participante ele muda de perfil, o que acontece? Eu estava dizendo assim, que tentar adivinhar. Então, assim, qual que é a recomendação? Primeiro, entenda o seu perfil, o seu estágio de vida e fala assim, o meu investimento é por longo prazo. Meu perfil é adequado para o arrojado? Eu tenho apetite a risco? Beleza. E eu vou me aposentar daqui a muito tempo? Então, em teoria, né, obviamente que não é uma garantia, mas em teoria o arrojado é o melhor perfil para você. Não fica tentando adivinhar. Ou então, eu estou com muito mais receio, mas eu tenho um apetite de risco, eu tenho o desejo de formar mais renda, eu espero que isso aconteça, eu tenho muito prazo. Aí está um pouco descontável, eventualmente moderado, mas não tenta acertar, não, agora é a época do conservador, isso não recomendo. E enfim, quando a pessoa decide exatamente, porque o passado foi ruim, e ele estava no arrojado, e aí ele vai migrar para o outro, ele vai resgatar ali a mesma quantidade de cotas, a quantidade de cotas que ele tem não muda, mas o valor daquela cota está baixo. Então o financeiro proporcional ao esforço de poupança que ele fez no passado
naquela data ali pode estar precificando ruim. Então ele vai migrar numa hora que não é adequado, porque os ativos ali daquela carteira, né, estão depreciados, ou por uma situação particular, eventualmente por causa da guerra da Rússia. Os ativos ali estão depreciados, não é o real valor daquele ativo, mas ele está marcado assim. A pessoa vai e decide migrar. Então não tem o benefício que ele se apropriou. Então ficar migrando também é complicado por causa disso, né? Que ele perde poder de compra em cotas. Exatamente. Talvez por uma situação muito pontual, né? Vou dar mais um exemplo. Em março de 2020, a bolsa caiu 30%. Foi início do Covid ali. Caiu 30% num mês. Foi a maior queda dos últimos 40 anos do Ibovespa. E a gente, enfim, mitigou muito isso pela diversificação. A gente teve uma queda abaixo chegou a 2%, mas você vê, era um perfil arrojado, né? e caiu. Naquele momento, no mês seguinte, na verdade, a gente fez uma campanha para quem quisesse e tivesse dinheiro para aproveitar para comprar cota. Quer dizer, ao contrassenso, a bolsa tinha desabado, estava um caos, né? Pandemia, todo mundo trancado em casa. E a gente falou, acho que foi em maio daquele mesmo ano, tem que recordar aqui, mas a gente soltou uma nota, quem tiver, aproveite para contar a cota. E justamente dos perfis mais arrojados que sofreram mais, né, ali. Quem comprou ali, depois teve uma recuperação brutal, que a bolsa voltou a subir, recuperou tudo, e a gente até aumentou a exposição de bolsa nesse momento, é um momento de ajuste de política monetária para esse cenário, e a bolsa repercutiu muito bem. Então, foi um momento bom. Então, você vê, olhar o passado que aconteceu na cota, tomar uma decisão é ruim. Ali era o momento de aproveitar porque a cota estava baixa. Então, tem que tomar muito cuidado com esses movimentos, né? Tem que ser uma coisa assim, talvez quem está no arrojado e quer mudar, ou porque está cético assim, por anos para a economia e tal, virou cético, não acredita em nada, vai dar tudo errado para sempre. E aí, sei lá, talvez justificaria ir para um perfil mais conservador. Ou é assim, eu vivenciei essa experiência e de fato esse perfil não é para mim, porque eu vou lá, abro o extrato e tá negativo naquele mês. Aí eu fico agoniado. No outro mês dá muito bom, eu fico feliz, aí não é mais, enfim, aí isso deu angústia, então beleza. Então, aí sim, eu acho que é a decisão correta, porque não adianta. Acertar o que vai acontecer, deixa para os profissionais, eles já gastam muito tempo com isso. Eu acho que mais claro e mais transparente que isso, impossível. Vitor, assim, eu prometi que eu ia encerrar, mas fica uma dúvida, assim, porque quando a gente fala de cota, muitos participantes, eles não entendem o que é a cota, principalmente quando você fala, vai comprar a cota. O que é comprar a cota? O que isso significa? Explica pra gente, por favor. A cota é um mecanismo que resume lá a precificação daquele perfil, né, de todos os ativos, né, todos os ativos que eu falei, como eles estão precificados no mercado. Isso reflete na cota do perfil. Certo. Então a cota é um valor financeiro que representa na proporção de uma cota do patrimônio do perfil o valor proporcional a todos aqueles ativos financeiros. Então, quanto que vale vamos dizer assim, um valor, se eu quiser entrar no plano e eu quiser fazer a minha contribuição, eu vou pegar um financeiro lá, vamos supor, R$1.000. Certo. Aí eu vou transformar aquele R$1.000 em quantidade de cotas. Então, é isso, eu vou transformar aquele financeiro, que é a contribuição que você fez, pelo valor da cota no dia, e vou comprar, e aí vou obter tantas cotas, eu vou ter tantas cotas certo. Do perfil. Porque eu transformei aquele financeiro no valor da cota do dia. Aí quando você fala comprar cota, dando aquele exemplo exatamente. Que você já deu para nós do dólar e real. Quando eu falei assim, o mercado está ruim agora, vamos dizer assim, foi um momento de os preços ativos caíram muito, por uma questão peculiar, o valor da cota caiu, porque o valor da cota representa o valor dos ativos que compõem aquela carteira ou aquele certo. Perfil. Então esse é um bom momento para comprar cota, quer dizer, o valor da cota está baixo, certo. Eu tenho R$1.000, eu vou comprar mais quantidade de cotas do que... Se eu ia comprar, por exemplo, 3.000 e pouco, ela estava R$3, se ela está R$2, eu compro mais. Exatamente. Por isso que eu dei essa ótica de comprar a cota, é aproveitar, porque por um momento, sei lá, uma situação muito
particular, o valor da cota se depreciou demais, que tá representado o valor dos ativos daquela carteira, e ali você tem a oportunidade de eventualmente comprar a cota que representa, na verdade, vários ativos que estão com seu valor depreciado. E aí você compra mais cotas, quando voltar para o preço normal você se beneficiou desse. Legal. E o mesmo pode acontecer quando tem a mudança de perfil, por exemplo. Às vezes eu sei lá, o perfil conservador tá com a cota lá em cima, ou tá mais da baixa, digamos assim, aí eu vou comprar a cota do perfil arrojado, vou mudar de perfil, eu vou comprar menos cota. Isso. Não é isso que acontece? Exatamente. Por isso que é importante não ficar pulando de um perfil pro outro. Na verdade, eu não vou dizer que, né, tem gente que talvez ache que tem a capacidade de fazer isso, enfim, não posso julgar. Mas eu diria que quem não está no dia a dia, ainda que tenha conhecimento, mas você não está na dinâmica de estar percebendo, está saindo a notícia de inflação, mas essa notícia de inflação que está saindo, que seja ruim, não é o que já era esperado pelo mercado? Se já está no preço. Se for uma coisa super atípica e tal, e você fala assim, não, de fato, e aí você tem que estar acompanhando, pô, não era isso que estava no preço, né? Isso é uma percepção muito sutil, profissional. Falar, pô, tá uma oportunidade. Então, assim, isso é coisa que quem, além de conhecer, a gente que acompanha, tem que estar acompanhando para ter esse tipo de percepção. É o seu trabalho, né? O nosso trabalho. Pessoal, bom, eu acho que matamos tudo, né? Vale, assim, ressaltar que esse período para alterar ali o perfil de investimento ou percentual de contribuição acontece agora nos meses de abril e maio, então a partir de semana que vem, tá? Até o final de maio é o período que você pode alterar. Kalel, eu quero saber mais, quero saber como altero. Você pode entrar no nosso portal, tem banner lá sobre a campanha, é só você clicar, vai ter matéria também, um menu todo dedicado para isso. Kalel, ainda ficou dúvida? Você tem duas coisas que você pode fazer. Primeira delas, entrar em contato conosco por meio dos nossos canais de relacionamento com o participante. Eles estão aparecendo aqui na tela, que aí os nossos especialistas eles te respondem, tiram suas dúvidas. Ou então, nós vamos disparar um e-mail para você que é participante do Plano Sebrae Prev, para você poder, ali num formulário, mandar as suas dúvidas. Nós vamos gravar outros vídeos com o Hall ainda para esse período da campanha, né? Você já combinou conosco, respondendo as suas dúvidas. Então, o diretor Hall, de Vitor Hall, né, que é de Administração e Investimentos, talvez, dependendo aí da pergunta, o nosso diretor Newton, que é o diretor de Seguridade, ou até então a gerente de Seguridade aqui do Sebrae Previdência, vai gravar essa série de vídeos conosco, respondendo as perguntas de vocês. Beleza? Então, só entrar em contato com a gente, matamos, né, Hall? Beleza, foi isso. Valeu, cara. Tá ótimo, obrigado mais uma vez. Não deixe de seguir a gente em todas as redes sociais e até a próxima. Valeu!